pessoal, que bom chegar na sua casa mais uma vez. Obrigado por sua audiência. Estamos aqui com mais um programa Universo Feminino. Esse programa que é cor-de-rosa, que vai alegrar cada dia mais a sua e a nossa vida com assuntos maravilhosos concernente à mulher. E hoje está nos dando o prazer de complementar, de abrilhantar este programa, a doutora Tabata Veloso. Olá, doutora, tudo bem? Doutora Tabata Veloso, que ela é psicóloga, ela é psicoterapeuta de casal e de família, coordenadora do Polo Integrado para a Paz Marabá, ela é professora do curso de Psicologia da Faculdade Carajás e ela também é consultora em Psicologia Escolar e também ela é psicóloga voluntária na Chácara Emaús. O currículo é bem grande, né, doutora? Obrigada pelo convite e vamos falar desse assunto maravilhoso e super necessário para a nossa sociedade. Prazer tê-la conosco. Também nós temos aqui conosco a doutora Marta Marinatti. Ela que também é psicóloga clínica do Polo Integrado para a Paz Marabá e ela é psicopedagoga e ela é futura neuropsicóloga. Ela está aqui também nos dando, esse prazer da gente poder hoje, com toda certeza, tirar muita dúvida. Esse programa vai ser bem enriquecedor, não é verdade? Sim, é um prazer estar com vocês, né? A paz do Senhor, né? Para todos. E vamos falar, sim, desse assunto que é muito relevante para a nossa sociedade. Verdade. Um assunto muito importante e que tem tantas pessoas que sofrem, tantas pessoas que às vezes ficam caladas. Então, você que tem dúvidas sobre esse assunto, não saia, aguarde aí, não mude de canal, porque com toda certeza hoje vai ser aqui aberto um leque muito grande que você pode estar conhecendo, aprendendo e quem sabe se você estiver sofrendo algum tipo de violência, você vai saber, então, procurar uma ajuda. E às vezes querem ajudar alguém, né? Às vezes sempre debarramos com essa situação de violência e violência doméstica. E às vezes a pessoa não sabe aonde recorrer, a quem recorrer. E a gente vai estar falando sobre isso. É muito importante, né, Tata? Com certeza. Hoje em dia a gente percebe um movimento maior da sociedade em prol do combate à violência doméstica. Então a gente precisa saber como ajudar. Eu sei que existem muitas mulheres que às vezes elas sofrem algum tipo de abuso, mas elas têm medo de procurar a delegacia. Então, se você conhece alguém que esteja passando por esse problema, ou se você também, quem sabe, possa estar passando, acompanhe aqui com a gente no programa, porque você vai tirar muitas dúvidas. Inclusive, Kenny, antigamente o atendimento da mulher na delegacia era mais feito por homens, né? E hoje as coisas mudaram e essas mulheres têm um acolhimento ali especial. Nós aqui, principalmente em Marabá, né? Temos uma delegada que é mulher, né? E tem esse lado de empático com as mulheres e vai saber ouvir, vai saber compreender a sua demanda. Temos psicólogos, assistentes sociais. Então, é importante ajudar essa mulher, porque quem é vítima de violência não é porque quer, não. A gente tem que desconstruir, né? Quem está sofrendo não está só apanhando no corpo, mas está sentindo na alma. Então, a gente vai falar sobre isso aqui, né? Sobre as dores da alma. E a violência é uma dor, né, que atinge a alma de muitas mulheres e às vezes em silêncio. Elas choram em silêncio. Então, esse programa é uma voz, uma voz que vai atingir muitas mulheres que precisam falar e precisam ouvir mais sobre os seus direitos, né, quanto à violência. Muito importante. Antes da gente entrar no assunto da violência, vamos falar um pouquinho de vocês, do trabalho de vocês? Podemos conversar um pouquinho sobre cada um? Então, nós vamos começar pela doutora Tabata. Fale um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre a sua forma de agir perante também esses casos que acontecem. Conta um pouquinho para nós. Então, hoje eu estou coordenadora do Polo
né, que é essa política pública do Estado do Pará, exclusivamente desse Estado, onde a gente faz esse trabalho em parceria com a Polícia Civil, né, no combate à violência e na garantia de direitos das crianças e adolescentes da região. Por isso a gente fala que é um polo integrado, porque trabalha com a Delegacia Especializada da Mulher e a Delegacia Especializada da Criança. A gente faz esse atendimento humanizado, esse acolhimento de maneira adequada e adaptada a cada uma dessas vítimas. Então, a mulher vítima, ou a criança vítima, ou o adolescente que está passando por alguma violência, alguma negligência, alguma vulnerabilidade, pode ir até a gente vai estar lá de braços abertos para acolher, orientar e encaminhar. Às vezes a gente não vai já fazer, essa pessoa, essa mulher, essa criança, às vezes não vai fazer a denúncia, às vezes nem chega até a delegacia. A gente orienta e a gente encaminha a quem de direito, né? Então, essa política pública é própria, especializada para atender essas crianças. Nós somos uma equipe de mulheres, formada pela assistente social, pela psicóloga, pela perícia, que também é uma médica, auxiliar da perícia também é mulher, a delegada, a escrivã é mulher, então essa equipe é toda... Ou seja, se a mulher chega lá, ela vai se sentir à vontade. Exato. Porque ela tem mulheres para poder receber. Principalmente porque ela, na maioria das vezes, é vítima de um agressor homem. Né? Então ela fica com medo, ela fica com receio, ela se sente insegura. Então, normalmente, ela chega com o pé atrás lá. E lá na delegacia isso não vai acontecer. Mulheres, crianças e adolescentes, cheguem até nós estamos lá preparados, de braços abertos, para acolhê-los de maneira humana e especializada, sem julgamentos, né? E porque sem questionamentos. Existe isso também, né, doutora? Às vezes, a mulher, ela deixa de pedir ajuda porque ela tem medo, não é isso? De ser julgada, principalmente nessa questão da violência doméstica, onde ela acha... É difícil combater esse preconceito que existe ainda, onde a mulher gosta. A mulher não sai porque gosta daquele relacionamento, daquela situação. E não é assim. Isso é um crime. Não existe isso. Eu gosto de apanhar, eu gosto de estar aqui. Não. É verdade. E a gente precisa combater. E aí a gente conta com a parceria da sociedade, né? Que a sociedade não se omita, né, mas ajude essa mulher, né, a chegar a ter consciência dos seus direitos e a ser protegida. Ela precisa ser amparada, ela precisa ser orientada, né, Tabata? E há diversos tipos de violência, Kênia. A gente pensa que a violência é só aquela que se limita à agressão física. E aí a gente vai falar sobre isso, né, Tabata? Os tipos de violência. E tem mulher sofrendo outros tipos de violência, além da agressão física. Exatamente. É uma gama de violência que essas mulheres, às vezes, não percebem que estão vivendo essa violência. Então, por isso que é tão importante esse trabalho desse programa aqui e outros de conscientização para essa mulher se perceber o que está vivendo, como está se relacionando, o que está recebendo desse companheiro, para poder tomar uma atitude. Agora, uma pergunta interessante que a doutora falou sobre... a sociedade em si ajudar quem está com esse tipo de dificuldade. Um exemplo, se próximo da minha casa eu vejo uma mulher que está sofrendo abuso, e geralmente eu vou ficar com medo de pedir ajuda, porque eu posso ser... Você tem a garantia do anonimato, você não precisa, para denunciar, se expor. 180, você não precisa se expor, né? Você vai ser acolhida a denúncia e você pode ficar no anonimato, né, Tabata? Se por um acaso a tua vizinha, a tua colega, tua família estiver sofrendo agressão naquele momento, agressão física, mais indicado é o 190. Você vai ligar direto para a Polícia Militar. Para flagrante, para emergência, você liga para a Polícia Militar, você não vai ser notificado, você não vai ser identificado. A polícia vai até lá e vai tomar atitude dela, vai levar essa pessoa até a delegacia da mulher, né, vai fazer todo o processo. Agora, se é uma denúncia, você vem escutando discussões há muito tempo, aí você liga no 180, que é o específico para violência doméstica. Para violência. Entendi.
A doutora Marta está aqui com a camisa Sinal Vermelho, né? Campanha do Sinal Vermelho. E eu achei interessante, está passando bem na televisão, as pessoas... explica para a gente direitinho como é essa campanha do Sinal Vermelho. Essa campanha é para chamar a atenção justamente da sociedade. Algumas mulheres, essa violência não é só física, é psicológica, é moral, né? E a gente vê o sofrimento dessa mulher muitas vezes estampado no rosto. E às vezes é esse poder coercitivo, né, desse companheiro que não a deixa se movimentar ou se comunicar. Isso é violência psicológica, né? Porque isso vai atrapalhar a autoestima dessa mulher. Isso vai matar os desejos e a vontade de crescer e de viver dessa mulher. Então, às vezes, ela só sai de casa sob, né, o olhar dele, né? E, às vezes, até o olhar é violento. E aí, essa campanha ela surgiu para que as mulheres, se esse homem estiver armado ou for em ameaça, né, de ela correr risco de vida, ela pode pedir, ou sequestro, em caso de sequestro, né? Ela vai pedir ajuda através desse sinal, que é uma marca de batom, um X na mão. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Vai ter até um desfile aqui, né, Kênia, sobre isso. Olha, fica aí que vai ter um desfile. Não, segura aí na telinha, tá? Isso, e aí a gente vai mostrar mesmo, literalmente, como é esse sinal. Então, se você vê uma mulher se aproximando e ela foi ao toalete, fez essa marca na mão, é para estar atento e ajudar. Disca 190, né, e diz, olha, tem uma mulher aqui na farmácia, no mercado, em tal lugar, e eu vi que ela fez um X de batom na mão. Então, essa mulher vai ser, né, socorrida pelas autoridades. Qualquer farmácia que a mulher chegar, ela pode fazer? Pode chegar, porque às vezes, assim, ela não consegue ir sozinha. Às vezes o agressor vai com ela. Então, e fica lá de trás olhando, né? E a farmácia é um lugar, assim, de algo necessário. Então, ela, estou com dor de cabeça, preciso sair. Porque se for qualquer outra coisa, ele vai dizer, não, você não vai sair. Não, mas eu estou doente, eu preciso ir, ou alguém está precisando da minha ajuda. E ela vai já com o X aqui, pode ser de batom, pode ser de caneta, e faz. Qualquer pessoa da farmácia vai estar treinada para ligar para o 190. Agora, se outra pessoa que estiver ali também, a farmácia está muito cheia, alguém pode ver, ela está com a mão assim. Então, a sociedade, a gente precisa apelar. Vamos ajudar essa mulher a combater a violência. Hoje em dia, a gente mete a colher, sim. Em briga de marido e mulher, a gente mete a colher, a gente mete o garfo, a gente mete a faca. É preciso. Porque se a gente se calar, a gente está sendo conivente. E contribuindo para a estatística do feminicídio. Gente, nós precisamos ter uma delegacia só para mulher. É porque essas estatísticas são altíssimas, né? E aí a gente tem que colaborar para que esse número, né, decresça, para que as mulheres vivam, né, os seus direitos em liberdade, como lhe é garantido, né, por lei. Então, tudo isso são medidas emergenciais que eu e você, a gente pode estar atento. Eu já ajudei uma mulher em situação de violência que eu nem imaginava. Eu sempre falo isso nas minhas palestras. Nem imaginava, na vizinha, parede com parede. Depois ela era poetisa, ela fez um poema para mim, agradecendo, porque ninguém imaginava que ela sofria aquilo, era violência física. Mas uma das violências mais comuns que eu vejo no nosso meio é a violência moral. Quando os homens, ou o agressor, né, melhor falando, eles a acusam de adultério, chamam a mulher dos piores nomes possíveis, às vezes em público. Essa semana eu atendi uma criança e a criança falava de uma forma tão firme. Ele chamava minha mãe de vagabunda. Né? Desculpe, queridos, mas esse foi o termo usado por uma criança. Então, aquilo ficou na cabecinha dela. Olha os prejuízos, né? Um referencial de mãe, um referencial de pai, é um referencial que a gente leva para a vida toda. E olha os prejuízos que a gente causa consentindo, né, nessa violência, sendo conivente, de certa forma, né, com esse tipo de violência. Então, xingamentos é violência moral, né, e outras formas de se pronunciar com a mulher. Né? Fere o ego, o sentimento, né, tudo que Isso. traz uma Essa dor. é a violência moral. O outro grande
tipo de violência que a gente vê por aí, que é difícil de se perceber, é a violência psicológica, né? Onde a mulher vai ficar ali pressionada emocionalmente, psicologicamente, e às vezes ficar se sentindo presa, chega a ficar confusa das ideias próprias dela, daquilo que ela achava que era bom para ela. Ela vem para você e pergunta: eu estou enlouquecendo, eu não sei mais quem sou eu. De tanto que essa pessoa... Ela se perde a sua identidade. Ela perde a sua identidade. E às vezes a mulher acha que é normal. Por exemplo, o marido chega e... mulher, tu não faz uma comida que preste. Isso é uma violência? Exatamente, isso é uma violência. Violência moral. Você não faz... psicológico. Você não faz uma comida que preste, você não cuida do seu filho direito, você não cuida dessa casa direito. Uma vez eu escutei lá, no Parapaz, de uma usuária. Ela era um casal, tinha dado flagrante... E aí ela disse para mim: mas ele é muito mais inteligente do que eu. Mas explique como é isso. Ela falou: eu escrevo, ele é analfabeto, mas ele sabe muito mais do que eu. Eu falei: mas como? Se você escreve, ele não sabe nem ler nem escrever, e ele é mais inteligente. Ela falou: ele fala isso para mim, eu acredito. Então, olha aonde vai o tamanho do prejuízo dela, da né? autoestima Já dela. estava lá embaixo. Acaba. Né? E isso aí, de pouquinho em pouquinho, é como se fosse gotinhas de autodestruição, depressão. E ao longo do tempo... Vai adoecendo. E a mulher perde o gosto da vida. Né? A gente vê às vezes perde até a libido, o prazer sexual. E aí ele cobra dela, né, aquele agressor, violentamente, que ela responda sexualmente. Só que a mulher não tem prazer em estar com uma pessoa que violenta todos os... toda a sua psique, né? Outro tipo de violência, que é essa violência sexual, onde ele cobra, onde ele fala para ela do desempenho dela que não é bom, de que é isso, que ela não é boa de cama, de que ela não sabe chamar a atenção dele, por isso que ele busca lá fora. E ela vem para lá assim, adoecida, acreditando nisso. Assimila essas mentiras como verdades, né? Porque às vezes ela foi também muito maltratada com a relação paterna. Ela apanhou do pai, né? Então foi um pai tirano para aquela mulher. E aquela mulher sofreu muito, e aí ela vai para esse relacionamento e aceita todas essas mentiras, esse subjugar da mulher como uma verdade absoluta. E aí ela começa a se entristecer. Já tem casos de mulheres em depressão profunda. Quando você vai vendo a história de vida, como essa mulher sofreu, né? Na mão do pai, dos irmãos, todos os tipos de abuso, e agora nesse relacionamento, né, afetivo. Eu já vi casos de mulheres que passaram por alguns problemas assim e houve relação extraconjugal e elas se culparam. Não, é porque eu estava enferma, ele tinha toda a razão. Aparecem muitos casos. Às vezes porque assim. Eu não posso dar filhos, ele sempre, né, tem um motivo para julgar ou para maltratar. Aparece muito, sim. Ainda elas vêm e falam: não, mas homem é tudo assim. Se eu largar dele, eu vou arrumar outro igual, porque todo homem trai, todo homem é infiel. Então, eu preciso me adaptar com isso. Agora, eu deixo um recado. Se a sua companheira ela está desinteressada sexualmente, você, como um bom companheiro, senta com essa mulher, ouve essa mulher, leva essa mulher ao médico. Vocês juntos são responsáveis por uma boa relação e uma boa relação sexual. Então, culpar não é a saída. Tem que... Não funciona, porque muitas vezes, na verdade, para a mulher, a relação sexual, para todos nós, mas mais forte para a mulher, a relação sexual começa de manhã. No bom dia, no bom tratar, no tratar bem, no respeito, no carinho. Né? A gente escuta muito das mulheres: ele briga comigo, ele bate, ele me chama a atenção o tempo todo e de noite chega e quer ter relação comigo. Eu não tenho nenhuma vontade. A admiração que eu tinha acabou. Doutora, a maioria dos casos que chegam lá tem a ver o início com a relação sexual em si? Tipo, o início dos problemas foi por causa... Eu observo que o maior indicador aí, eu acho que é o álcool, o uso abusivo do álcool, que quase não é falado na sociedade, né? Mas culturalmente também tem uma grande parcela dessa representação da mulher no seio da família. Na igreja, a gente ensina a mulher
ao homem a respeitar a mulher, a honrar. A gente usa as palavras de Paulo, né, em todos os nossos encontros, amar. Só que, às vezes, esse homem está tão doente com um ciclo de violência na vida dele lá atrás, ele foi criado por um pai que batia na mãe. Como a gente vê isso, né, Tabata? Então, o que eu acho, o início de tudo, a raiz de tudo é a família. A família. A gente não pode dizer que começou com a relação sexual e nem com o álcool, que isso tudo começou lá de criança. Ele vendo o pai batendo na mãe, ele vendo o pai fazendo abuso de álcool, e ele vai naturalizando aquilo e vai achando que é assim que é a vida. A mulher vai tomando noção do que é ser mulher e vai vendo o que é ser homem. Então, para ela, vai se naturalizando que todo homem bebe, que todo homem maltrata a mulher, que o machismo é aceitável, que o homem é infiel e que eu preciso sempre me calar e baixar a cabeça. E isso vai sendo internalizado e vai indo, e ela vai se encontrar com um homem assim também. Então, não existe aquilo do dedo podre que as mulheres falam. Na verdade, isso é aprendido durante a família. E isso tudo é atravessado pela cultura, pela escola. A igreja também pode ajudar nisso, pode quebrar essa questão do machismo, da submissão feminina. Então, a sociedade como um todo tem que se unir para combater essa questão do machismo, que começa em casa e não é só no homem. Existem muitas mulheres machistas também. Eu acho, doutora, não sei se realmente vocês podem nos responder, se é uma questão cultural, porque assim, eu sempre vejo as pessoas falar que homem pode fazer isso, porque é homem, mas a gente está falando, né, sobre isso, a gente está desconstruindo isso, por isso que é importante a gente falar sobre isso. A educação, ela vai desconstruir um aprendizado errado, nem sempre a gente aprende tudo certo. É verdade. E aí vem os educadores com essa função de mostrar, sinalizar que você não aprendeu certo, quebrar esse ciclo de violência. Quando você falou essa questão da relação lá atrás, né, paterna, eu atendi uma criança bem recente e ela foi testemunha, né, da violência física do pai contra a mãe. E aí, no final, ela falou assim para mim: tia, eu queria te falar um negócio. Eu falei: claro. Ela falou assim: meu irmão está me batendo muito. Quantos anos tem seu irmão? 9 anos. Vocês estão vendo como isso não é brincadeira, isso é muito sério? Aí eu falei: pois o seu irmão vai vir aqui e eu vou conversar com o seu irmão, porque em mulher não se bate. Mulher a gente conversa. Quem tem 2 filhos, Kenny, um menino e uma menina, observa que o desenvolvimento, as brincadeiras, às vezes, são diferentes. E, às vezes, o menino age de uma forma agressiva com a menina, ainda mais se eles têm a faixa etária muito próxima. Aí a mãe tem que estar atenta para desconstruir. Porque eu sempre estive atenta para isso. Não, você bateu, né? Então é você, ela está errada, mas é você quem vai ficar de castigo. Porque em mulher não se bate. Então nós mulheres, nós mães, temos que ensinar os nossos filhos, desde pequeno, a respeitar a mulher. A mulher é mais frágil, fisicamente, sim. Tem até que... Essa é a raiz de tudo. Você que cria 3 homens, né? 4 homens, Olha, eu tenho lá em casa. E responsabilidade, eles sabem, eles têm esse aprendizado, né? Que mulher não se bate nem com a flor. Exatamente. Então, quando ele vê, olha, não pode, mulher não pode bater, não. É na educação, lá no início, no seio da família, na célula da sociedade que isso acontece. Então, a gente tem que combater e a gente tem que incentivar que a menina seja o que ela quiser. Quando você vê aí uma menina com um discurso, eu quero ser política, a maioria das mulheres, não, você vai casar com um político. Mamãe, eu quero ser vereadora. Não, você vai casar com um. Quero ser prefeita. Não, não é por aí. Minha filha, senta aqui, você vai estudar, fica quietinha. Meu filho não, pode brincar, pode cair, pode deitar e rolar. A menina não. Fecha a perna, menina, vai de saia. Criança é criança, a gente não tem que sexualizar a criança, né? Colocar roupas de criança, roupas confortáveis, shortinho, bermuda, tênis. A gente vê as meninas usando já sandália, de salto, tudo isso é sexualizar a infância que não precisa. E tudo isso vai influenciando na questão da escolha do que é ser homem, do que é ser mulher na sociedade. Aquelas crianças ainda pequenas, meninas, que as mães já compram aquele shortinho curto
e já erotizando a criança, né? E coloca para dançar aquelas danças sensuais e ainda... É muito triste até de se ver. Quando a gente atende uma criança que foi vítima de violência sexual, estupro ou abuso sexual, a gente vê que o universo imaginário dessa criança infantil foi desconstruído. Quando você tem um parâmetro de uma criança, criança mesmo, né? Aquela criança que brinca, que corre, como você compara, fala assim, é triste de ver uma criança que tem a sua infância violentada. A infância, que eu digo, não só o abuso sexual, a infância, no seu modo de pensar, de viver, de agir, de brincar, criança tem que ser criança. E né? a base da vida, a base do resto da vida toda. Ela vai ser criança só 10 anos, nem 10 anos. A gente vê criança com 7 que já não é mais infantil. Então, é só esse tempinho que vai ser a base do resto da vida toda dela. Vida. Então, a gente precisa incentivar, deixar essa criança brincar, deixar essa criança dar risada. Ela aprende brincando e ela precisa brincar com outras crianças iguais a ela. É verdade. E agora a gente chegou no tempo da pandemia, né? Como estão as nossas crianças, né, Tabata? Pois é. Olha, nós vamos segurar um pouquinho. Chegou ao fim o nosso primeiro bloco e a gente vai retornar no segundo bloco. Nós vamos falar sobre essa questão das crianças e da pandemia, que é um momento novo para nós. Tudo é diferente, tá tudo, as pessoas ainda se encaixando, tentando se encaixar, tentando se encontrar nesse momento. Então, vamos aguardar, não saia daí, fique ligadinho. Se você quiser tomar a sua água, ir ao banheiro, corre lá rapidinho que já já a gente volta. Até lá!